Quem já fez o vestibular sabe que essa é uma das épocas mais estressantes e difíceis da vida de qualquer pessoa. E como se já não bastasse toda a ansiedade, todo o nervosismo que a gente passa durante essa época, quem está passando por isso hoje ainda tem que lidar com a pandemia do coronavírus. Então, no vídeo de hoje, eu te pergunto: será que o Enem 2020 deveria ser cancelado ou não? Quer saber o que eu penso? Então continua aí. Olá, máquina de vencer! Eu sou Daniel Castro, esse é o meu primeiro vídeo, então bem-vindos ao canal. Aqui eu vou estar falando um pouco sobre educação, faculdade e um pouquinho da minha experiência como jovem negro no mercado de trabalho e também na universidade pública. Então eu já queria pedir para que você se inscrevesse aqui no canal, deixasse seu joinha e, se possível, clicasse no sininho para que o YouTube possa te avisar sempre quando tiver vídeo novo por aí. Além disso, eu acredito que possa ter muita gente com muita dúvida sobre esse assunto. Então, quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e faz com que ele chegue a cada vez mais pessoas. Então, pensando em todo mundo que possa ser ajudado com esse vídeo, me dá essa moral, vai! Para quem não sabe, todo ano rola o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o maior vestibular do Brasil. Para você ter noção, ano passado quase 4 milhões de pessoas fizeram a prova. Mas Daniel, por que está todo mundo falando do Enem agora? Isso vem acontecendo principalmente por dois motivos. O primeiro deles é que as inscrições para o Enem abriram dia 11 de maio. E eu, inclusive, vou estar colocando aqui embaixo o link do site do Enem para quem quiser mais informações. O outro motivo é esse debate que a gente está vendo crescer nas redes sociais sobre se deveria acontecer o Enem 2020 ou não, devido a todo esse caos que a gente se encontra com a pandemia de Covid-19. Pra quem não sabe, a situação no Brasil hoje é a seguinte: a gente está com milhares de escolas fechadas, afetando milhões de estudantes. Grande parte dessas escolas são escolas públicas, onde os alunos têm condições de vida inferiores quando comparados às escolas particulares. E já que a gente está falando das escolas particulares, é importante te lembrar também que muitas delas estão continuando suas aulas através do ensino à distância, ou seja, através das aulas online, o que só contribui ainda mais para essa desigualdade educacional no Brasil que a gente sempre vê. Por quê? As pessoas, além de não terem o mesmo acesso à educação, elas ainda, quando têm o acesso, elas não têm acesso ao mesmo nível de qualidade de informação, o que causa uma desigualdade no conhecimento adquirido. E onde isso se reflete? Principalmente no vestibular. E quem é afetado com isso? Os mais pobres, os negros e os moradores das periferias. E talvez você esteja se perguntando assim: Pô, Daniel, não tem ninguém responsável por isso pra mudar essa situação, porque chato, né? Esse negócio de desigualdade. então, a gente na teoria deveria ter um órgão competente chamado Ministério da Educação, que hoje é liderado pelo seu ministro Abraham Weintraub. E para exemplificar realmente, para vocês entenderem a situação que a gente está, eu trouxe inclusive umas frases do Sr. Weintraub, que realmente é para a gente entender em qual barco a gente está. A primeira começa com: o Enem é uma competição, ficou mais difícil para todo mundo. Isso eu vou ter que concordar um pouco com o senhor ministro Weintraub. Ficou mais difícil para todo mundo, realmente. Só que para alguns ficou mais difícil porque vai ter que assistir aula de casa. Para outros ficou mais difícil porque realmente não tem onde morar. Próximo. Maioria dos que fazem Enem já terminou o ensino médio. Realmente, a porcentagem de pessoas que fizeram o Enem ano passado e que não haviam terminado o ensino médio era de 28,8%. E, apesar disso não ser a maioria, a gente tem que lembrar para o seu ministro Weintraub que, como ministro, ele tem que liderar a todo mundo, não só para uma porcentagem que convém a ele, sabe? E para mim, essa aqui que é a pior de todas, é que o Enem não foi feito para corrigir injustiças. O ensino superior, ele é a oportunidade que permite que várias pessoas tenham melhores empregos através de seus diplomas, e principalmente quando eu falo das pessoas, eu falo principalmente das pessoas que vieram de uma condição mais difícil e que já batalharam muito para chegar à universidade e que continuam batalhando para se manter e para se formar. Se o Enem, que é a porta de entrada para essas universidades, não foi feito para corrigir injustiças, qual é a função dele então? Outra coisa, se o Enem não foi feito para corrigir injustiças, o que foi feito, senhor ministro? O seu trabalho? Eu não acho, muito pelo contrário. E aí, não bastando o desserviço que essas frases representam, o Ministério da Educação ainda lançou uma propaganda do Enem que continha algumas frases que eu também anotei aqui, para a gente realmente dar uma comentada no que o governo pensa e como a gente realmente pode interpretar isso. Começamos com: a Vida não pode parar. Vida não pode parar. E aí depois tem: E se uma geração de novos profissionais fosse perdida?
Não é um ano de Enem que vai fazer uma geração de novos profissionais ser perdida. O que pode fazer uma geração de novos profissionais ser perdida são os hospitais lotados, a fome, a pobreza, a falta de acesso ao saneamento básico, coisas que realmente dificultam a vida das pessoas e pode colocar a vida delas em risco. Mas enfim, piora, tá? Só avisando pra vocês. Essa aqui, ó. Estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância de professores. Lembra aquilo que eu falei pra vocês guardarem da informação lá, que as escolas particulares, algumas estavam tendo aula EAD e as escolas públicas estavam tendo as aulas canceladas? Então você pega aquela informação e ó, já liga aqui ó, alerta da desigualdade, blim blim. Aqui ó. Por que ligar esse alerta? Porque é o que o governo quer que você pense, que todo mundo tem acesso à internet, que todo mundo consegue estudar com a ajuda à distância de professores. No Brasil hoje, 30% da população não tem acesso à internet, o que dá cerca de 60 milhões de pessoas. Vários delas, estudantes, que fariam o Enem esse ano. E olha outra coisa, ajuda à distância de professores. Tem gente que não tem água para beber e você quer que a pessoa tenha o quê? Skype, Zoom? Que tipo de realidade é essa, sabe? E como ministério, é muito difícil a gente ver que um órgão que deveria representar todo mundo fecha os olhos para a realidade de grande parte da população. Não dá para ser assim. E a última frase, que eu acho que é a pior de todas, é: É preciso ir à luta, se reinventar, superar. o que o governo e o ministério não perceberam é que já tem muito estudante indo à luta e se reinventar. Só que a luta que eles estão indo não é assistir EAD do seu quarto com o seu MacBook. Eles estão indo pra rua com um vírus mortal aí fora, conseguir uma renda extra, conseguir um emprego, mesmo com toda essa pandemia, para conseguir sustentar seus lares. Isso sim que o governo não consegue pensar. Então, gente, tendo em mente todas as dificuldades que já existiam quanto ao vestibular, que já era uma prova historicamente injusta no Brasil, e tendo em mente hoje todas as dificuldades que a população mais pobre vive por causa do Covid, e também tendo em mente que o Ministério da Educação ainda não deu nenhum subsídio para ajudar essa população a se preparar para o Enem, eu não vejo hoje como isso pode ser uma competição justa. Então eu não consigo enxergar hoje, com o que o Ministério está fazendo hoje, que o Enem tenha condições de ser realizado. Que as pessoas tenham oportunidades, mínimas chances, de conseguir uma vaga na faculdade pública. Porque apesar do que o governo fala que a gente tem que estudar pela internet, com a ajuda de professores, se reinventar, Vida não pode parar. tem gente sem aula, tem gente sem internet, tem gente sem água, sem comida, com ordem de despejo para sair de casa. Como é que você quer que uma pessoa nessa situação pense em química orgânica, pense em matemática, pense em estudar para o Enem? Até que ela pense, tá ok, mas que condições você está dando para ela fazer isso, sabe? Além disso, é importante praticar a empatia porque aparentemente o governo não está fazendo isso. Através do Ministério da Educação e através de praticamente ministério algum. Mas como a gente está falando de educação hoje, é importante a gente frisar que o papel do Ministério da Educação, sendo um órgão nacional, é realmente de prestar suas ações para toda a população. E aí, inclusive, fica até uma pergunta minha para o ministro Weintraub. O senhor é ministro da Educação. Educação para quem? E agora eu te pergunto, o Enem 2020 deveria ser cancelado ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque eu acho que é importante a gente tentar entender o ponto de vista do outro, mesmo que ele não seja igual ao nosso. Então vamos tentar criar esse debate e vamos tentar levantar essas questões para que a gente consiga chegar num ponto de vista cada vez mais concreto. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre a realidade educacional do Brasil e criar esse debate e tornar ele cada vez mais comum durante nossas conversas. Realmente falar sobre a educação não precisa ser chato e a gente realmente precisa entender tudo que ela representa e tudo que a gente pode fazer para melhorar ela, tá bom? Queria pedir mais uma vez para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o seu joinha nesse vídeo e principalmente compartilhar ele com todas as pessoas que você acha que precisam escutar essa mensagem, tá bom? Paz!